A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebe um novo e-mail com ameaças a diretores e funcionários caso seja aprovado o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Que loucura isso, hein? Segundo a Anvisa, a mensagem foi enviada na última sexta-feira e encaminhada à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria-Geral da República. A nova ameaça, aparentemente, não partiu do mesmo autor da primeira, que teria sido feita por um homem do Paraná. Na mensagem, ele dizia que quem atentasse contra a segurança do filho dele seria morto. Meu amigo, você nunca vacinou seu filho? Seja quem for esse sujeito, provavelmente sim, caso contrário, nem na escola ele vai estar. Isso. Porque você não matricula uma criança na escola sem vaciná-la. Uhum. Então, que implicância é essa com a vacina contra a Covid? Ah, mas é porque essa é experimental. Porque não é experimental. Ela passou por todos os processos que todas as vacinas passam, pelas quais todas as vacinas passam. Ah, mas essa vacina foi desenvolvida em pouco mais de um ano, quando em geral uma vacina precisa de 5 anos. É verdade, precisa de 5 anos quando começa do zero. Mas já havia pesquisas sendo conduzidas para vacinação contra doenças do tipo Covid. Né? Essa é a Covid-19. Há outras gripes que são semelhantes, para as quais já havia o desenvolvimento de vacinas que aí sim eram experimentais. Essas pesquisas foram turbinadas, obviamente, por muita grana de países como Estados Unidos, China, Índia, Grã-Bretanha, dos próprios laboratórios da Alemanha, e aceleradas pela urgência do momento, mas passaram essas vacinas por todas as etapas do processo de aprovação de qualquer vacina. E agora você tá nessa, dizendo que o mundo, o governo, a Pfizer, as Big Labs, sei lá, estão querendo matar seu filho. As vacinas estão salvando vidas. Veja os números de internação no Brasil. Veja o tanto que a gente conseguiu controlar essa doença. Os números de mortes, né, Megali? São Paulo, pela primeira vez, no intervalo de 3 dias, contabilizou uma única morte. Pela primeira vez, um único óbito pela Covid-19. O dado antecipado ontem aqui pela Mônica Bergamo. O que é isso, senão um dos grandes resultados do avanço da vacinação, né? Sim. Agora, o movimento anti-vax aqui no Brasil, que nunca existiu, a não ser em pequenos nichos, né? Uma comunidade riponga ali que achava que vacina era veneno, um outro sujeito de chapéu prateado na cabeça, achando que era... Enfim, mas pequenos nichos. Mas nunca existiu um grande movimento anti-vax no Brasil e não existe. Uhum. Não existe porque tem fracassado... Sinto muito, o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores na tentativa de criar um movimento de desconfiança das vacinas que nunca houve aqui no Brasil. Ou alguém acha que se Bolsonaro não levantasse o tempo todo dúvidas sobre a eficácia e segurança das vacinas, a Bia Kicis estaria falando a mesma coisa. A Carla Zambelli estaria fazendo a mesma coisa. Os microfones alugados de Bolsonaro nas rádios estariam fazendo a mesma coisa. É claro que não. Essa gente só faz o que seu mestre mandar. Felizmente ele está fracassando, mas está criando pequenos bolsões de, entre aspas, resistência. Resistência parece uma coisa bacana, né? Quando na verdade a gente está falando de bolsões de ignorância. Felizmente aqui o presidente tem fracassado nesse esforço. Porque nos Estados Unidos esse movimento existe e é forte. E é composto por gente que acredita em cada coisa, Ellen Brown. Ontem, o Barão estava contando que algumas centenas de americanos se reuniram em Dallas. Porque surgiu, e é mais ou menos a mesma gente que faz parte dessa turma das teorias da conspiração. Porque junta a teoria da conspiração conservadora com a esquerda IUP, né? Com uma esquerda IUP, assim. E ali eles acreditam na mesma coisa, chega um ponto que comungam, né? Chega uma hora que eles se encontram ali na ferradura ideológica, né? Exato. Quanto mais, pensa numa ferradura, quanto mais no extremo, mais pertinho você tá do outro lado. Mas nesse caso não, era a gente da extrema direita. Que estava lá reunida em Dallas, por quê? Não, o Barão contou, eu quase bati o carro. Porque surgiu na internet o boato de que
John Kennedy Jr., o John, filho do presidente Kennedy, que morreu num acidente de lancha, ressuscitaria, voltaria à vida para anunciar ao mundo, e principalmente aos Estados Unidos, que houve uma fraude na eleição presidencial e que, na verdade, o vencedor havia sido Donald Trump. Sério, cara, quem é que acredita num negócio? Eu fiquei me perguntando, por que o John? Filho de um presidente democrata, por que não, sei lá, por que não o Reagan? Ronald Reagan vai ressuscitar e... Não, era o John. E essas pessoas foram até Dallas. Entraram nos seus carros, dirigiram até Dallas, que é a cidade em que o pai do John foi morto, e lá ficaram, esperando a aparição do defunto para anunciar que, na verdade, o vencedor... Então como é que você vai argumentar com a gente assim? Essas pessoas já estão com a mente contaminada por um histórico de loucuras. O presidente está tentando criar esse tipo de grupo aqui no Brasil. Esse tipo de fiel da maluquice aqui no Brasil. Felizmente não tem conseguido. Mas que loucura. O cara acha que o filho vai ser morto pela vacina. Quanta ignorância patrocinada por canais federais. E ontem a Anvisa afirmou que ainda não recebeu o pedido da Pfizer para utilizar a vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. A declaração foi dada depois do governo de São Paulo cobrar urgência das autoridades para imunizar as pessoas também dessa faixa etária. Na semana passada, depois da liberação do uso nos Estados Unidos, a Pfizer já anunciou que vai fazer o pedido à Anvisa, mas ainda não enviou os dados.